Vamos mergulhar nisso. Sabe aquela imagem clássica de começar um negócio? Aquele caminho super arriscado, que exige muito dinheiro, uma ideia genial, totalmente única e a coragem de largar o emprego. Pois é, a verdade é que essas regras ficaram no passado. Hoje, o jogo é completamente diferente. E essa é a ideia central desta análise. Aquela barreira de entrada gigantesca para o empreendedorismo, ela simplesmente desmoronou. Graças a novas ferramentas, novas mentalidades, começar algo próprio nunca foi tão acessível e principalmente tão barato. E isso, claro, muda tudo. Tá, mas se é tão mais acessível, o que impede a maioria das pessoas de começar? Isso nos leva direto a um dilema que paralisa muita gente boa. De um lado, aquele sonho de construir algo, de ter uma coisa para chamar de sua. Do outro, o medo avassalador de falhar. E aqui está a verdade nua e crua. O que impede a maioria das pessoas não é a falta de dinheiro ou de uma grande ideia, é o medo do julgamento. É aquele receio do que os outros vão pensar, sabe? O medo de que alguém conhecido veja um post e faça um comentário sarcástico. Se for possível desligar essa voz interna da preocupação, um mundo de possibilidades se abre. Então, vamos construir um novo manual de instruções. Um manual que se baseia em ação rápida, em risco baixo e em resultados reais, em vez de ficar só nos grandes planos e em esperanças vagas. Agora, o mais interessante neste slide é o contraste. O modelo antigo era de altíssimo risco. Largar tudo, correr atrás de investidor, tentar ser o próximo gênio da inovação. O jeito novo é muito mais ágil. Começa a ser pequeno, nas horas vagas, usando a tecnologia a favor e, o mais importante, sem a pressão de ter que reinventar a roda. É perfeitamente possível e inteligente simplesmente copiar o que já está dando certo. E isso nos leva a um conselho que pode parecer meio contraintuitivo no início, mas que é extremamente poderoso. No começo, a preocupação não deveria ser encontrar a grande paixão. O foco tem que ser em modelos de negócio que já foram testados, que a gente sabe que geram lucro. A paixão pode vir depois, e o melhor, financiada pelo sucesso do primeiro negócio. E por falar em lucro comprovado, vamos à primeira estratégia prática. Um exemplo perfeito de onde o dinheiro está hoje. A gente está no meio de uma verdadeira corrida do ouro da inteligência artificial. E a maior oportunidade, veja bem, não é construir a próxima grande IA, mas sim ajudar quem ficou para trás a começar a usar essa tecnologia. Presta atenção nesses números. Existe uma dissonância cognitiva gigantesca aqui. Praticamente todo dono de pequena empresa sabe que precisa de IA, que seria algo transformador, mas quase ninguém está de fato implementando. Essa lacuna entre a crença e a ação é uma oportunidade de negócio enorme. E aqui vai uma ideia super concreta. Empresas, especialmente as B2B, fazem webinars o tempo todo. É um conteúdo riquíssimo, cheio de valor, que geralmente morre assim que a transmissão ao vivo acaba. E se existisse um serviço que transformasse esse conteúdo em algo duradouro como um e-book? E este slide mostra de forma brilhante como o processo é simples. Primeiro, encontra-se o conteúdo público. Depois, usa-se a IA para reformatar. O terceiro passo é achar a pessoa certa e, aqui vem o pulo do gato, oferecer valor primeiro, de graça. Entregar o e-book pronto. Isso resolve um problema que o cliente nem sabia que podia ser resolvido tão facilmente. E posiciona o serviço como a solução óbvia. É um negócio de serviço com custo inicial praticamente zero. Agora, avançando para a segunda grande estratégia. A ideia aqui não é inventar do zero, mas inovar de uma forma diferente, pegando um modelo de sucesso e criando versões menores e muito mais focadas dele. Muita gente deve se lembrar do Scott's Cheap Flights, né? Aquela newsletter super simples que avisava sobre passagens aéreas baratas. Pois bem, eles cresceram, viraram o Going.com e são um exemplo perfeito de um modelo de negócio que deu muito certo. E o potencial disso é simplesmente gigantesco. Essa empresa fatura cerca de 35 milhões de dólares por ano. Convertendo, isso dá mais de 175 milhões de reais. É a prova de que o modelo é absurdamente lucrativo. A estratégia por trás disso tem um nome: desagregar, ou unbundling em inglês. A lógica é simples. Em vez de tentar competir de frente com os gigantes, pega-se um pedacinho do que eles fazem e se executa aquilo melhor do que ninguém para um público bem específico. Então, pensa só, em vez de criar uma newsletter de voos baratos para o mundo todo, por que não uma de voos baratos saindo de Salvador, ou de Curitiba, ou de Manaus? As pessoas não querem qualquer voo barato. Elas querem um voo barato que saia de perto de onde elas moram. É um serviço muito mais valioso porque é específico. Certo, agora chegamos na parte mais importante.
Como saber se uma ideia tem algum potencial antes de investir um tempão e dinheiro nela? É preciso encontrar uma forma de testar a demanda com risco praticamente zero. A grande questão é, como é que se consegue um sinal do mercado, uma prova de que as pessoas realmente querem aquilo que se está pensando em vender, mas sem ter o produto de fato? O pulo do gato aqui é usar ferramentas que já existem, como o Facebook Marketplace, de uma forma totalmente nova. Imagina a ideia, uma creatina com sabor bom, focada no público feminino. O primeiro passo é usar IA para gerar imagens realistas do produto. Uma versão em gomas, quem sabe, e outra em pó. Depois, criam-se 2 anúncios diferentes no Marketplace, um para cada versão, com uma descrição legal e um preço. É crucial entender, nada está sendo vendido de verdade. O objetivo é puramente medir o interesse. Qual anúncio recebe mais visualizações? Qual deles gera mais cliques, mais mensagens de gente querendo comprar? Esses dados, coletados de graça, são o mercado dizendo qual caminho seguir, ou até mesmo se a ideia deve ser descartada. E tudo isso antes de se gastar um único real em estoque. É um verdadeiro laboratório de ideias a custo zero. E isso resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo. O sucesso no cenário de hoje não vem de ter a ideia perfeita, mas sim de diminuir o tempo entre a inspiração e a primeira ação. Em vez de passar meses e meses planejando, a chave é dar um pequeno passo hoje. Criar aquela imagem com IA, publicar aquele anúncio de teste. Cada pequena ação é um dado que aproxima de uma ideia validada. A velocidade de aprendizado é muito mais importante do que um planejamento perfeito. Então, a pergunta final não é sobre qual é a próxima grande ideia. É sobre qual é o próximo pequeno passo. Uma ideia por si só não é nada sem execução. Qual ação, por menor que seja, pode ser tomada ainda hoje para transformar um pensamento em algo um pouco mais real?